Olá e bem-vindos a um episódio especial do Internute, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno. Olá, Peter, tudo bem? Episódio especial, 10º episódio, hein? Quem diria que a gente ia chegar até aqui? Agora me diz uma coisa, Peter. Eu já vou encaixar a pergunta de hoje aqui, que é o que tem de especial em 10 episódios? E eu vou te perguntar, por que é especial, cara? É o 10º episódio, e aí, por que é especial? Porque a gente tem tradição, por algum motivo inexplicado, de comemorar as coisas que são múltiplos de 10. Talvez porque a gente tem 10 dedos nas mãos, mas o 10, por algum motivo, é super importante. Mas isso não é exatamente o objetivo, discutir por que 10 é um número importante. Mas a gente quer comemorar, talvez, a gente ter chegado em 10 episódios, porque a gente começou meio no impulso esse podcast, assim, a gente queria criar algo junto, e aí saiu fazendo, e eu acho que talvez o 10 seja um marco pra gente parar e olhar pra trás e ver até onde a gente chegou, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, enfim. Eu gosto dessa ideia, eu gosto da ideia de voltar, ver o que a gente fez nesses 9 primeiros, o que a gente tá fazendo do 10º pra frente. Agora, deixa eu fazer um parênteses aqui e dizer que talvez a ideia deveria ser, sim, discutir por que o 10 é importante. Eu acho que a gente podia fazer um episódio sobre isso mais pra frente. Por que 10? Sabe? Quando tu vai mudar o volume da TV, tem que ser um múltiplo de 10 ou de 5. Por que existe isso na cabeça das pessoas? Mas tudo bem, vamos deixar isso pra uma próxima vez. Isso, deixa pro próximo, até porque o 10 não é o volume ideal na televisão, tem que ser número ímpar. Mas isso a gente deixa pro futuro. Ímpar? Até bem canhoto mesmo. Mas vamos lá. Uma coisa que eu acho legal da gente falar aqui nesse episódio especial e consideravelmente mais curto é fazer um paralelo entre o primeiro e o 10º episódio. Não necessariamente entre o 10º, mas entre o primeiro e o que a gente já tem feito até aqui. Por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção, eu tava ouvindo novamente o primeiro episódio, e uma coisa que me chamou a atenção é que desde o começo a gente já fez sempre essa mesma organização de olá, somos fulano, a pergunta de hoje é essa, aí a gente discute e no final a gente fecha com a pergunta. Eu achei bacana perceber que desde o começo a gente já tem esse formato, que é o que a gente pretende manter, eu acho. Não sei se tu tem alguma ideia diferente de formato a partir daqui. Não, eu acho que o formato tem funcionado super bem. E eu acho que esse é o tipo de coisa que a gente tirou da experiência de ouvir outros podcasts. Então a questão de estrutura eu acho que a gente já tinha um pouco mais claro na nossa cabeça. Mas o que eu percebi que mudou mais é em questões técnicas. Porque se a gente pegar lá o primeiro episódio, que a gente ouviu de novo para poder fazer esse, a forma como a gente editava e como a gente gravava é totalmente diferente do que a gente faz agora. Assim, a gente gravava nos fones do fone de ouvido, então a gente usava aquele mesmo microfone para gravar e direto do Skype mesmo, então o áudio tinha muito chiado e mais travadinho, assim. E também a forma como a gente editava era bem diferente, assim, a gente acabava sendo mais bruto, talvez, na edição e não olhava muito para detalhes das ondas de som, etc. E coisas que a gente nem fazia ideia quando começou, assim. Não, com certeza. Eu, do meu lado aqui, eu posso te dizer que sempre que eu corto, pelo menos até o 7º episódio, ou 8º, talvez, eu prezava pela velocidade. E aí, a partir dali, eu percebi que a maioria das pessoas preza mais por qualidade do que velocidade. Então, eu comecei a tentar deixar as coisas mais naturais ao invés de mais rápidas. Eu acho que essa foi uma decisão interessante. Eu demorei vários episódios pra perceber isso. Agora, essa questão da qualidade, de usar o fone certo e de não usar o mesmo fone pra tudo, foi uma mini profissionalização que a gente já fez do primeiro pro segundo, né? Porque no primeiro episódio a gente achou uma maneira muito fácil de gravar e editar, e a gente achou fantástico, só que aí quando a gente foi ouvir o resultado, putz, não ficou muito bom. E aí a gente teve aquele momento de se perguntar, tá, a gente quer levar isso a sério, quer fazer de um jeito que vai ficar legal? Ou a gente quer continuar como um hobbyzinho da maneira mais fácil? E aí a gente optou pela primeira, acho que foi uma escolha bem acertada. Isso, teve um trabalho bem grande da gente pesquisar quais opções a gente tinha, principalmente pela questão de a gente não queria fazer um investimento financeiro nisso, assim. A gente teve que pesquisar todas as possibilidades de microfones que a gente tinha espalhados pela casa. No fim das contas, a gente descobriu que o microfone que estava no nosso celular já era a melhor opção que a gente tinha. Aos poucos a gente foi aprendendo, assim, qual a distância mais adequada que a gente tem que ficar do microfone. Se a gente precisa cobrir o microfone com alguma coisa para não pegar vento. Como é que eu isolo o som da sala onde eu tô gravando. Várias coisinhas que a cada episódio a gente descobre uma coisa que vai melhorar o próximo, sabe? Não, com certeza. E outra coisa que eu percebi uma diferença bem grande foi entre a nossa sinergia, entre os nossos diálogos, assim, porque no primeiro episódio, ele é um episódio um pouco mais curto que os outros, e ainda assim a gente consegue um falar por cima do outro bem mais vezes do que eu acho que todos os episódios combinados, assim. Eu não sei o que aconteceu de lá pra cá, mas a nossa conversa parece bem mais uma conversa. Antes parecia que a gente tava brigando por espaço, tu não achou isso?
Não, totalmente. A gente falava um em cima do outro, o áudio não estava bem sincronizado também, então isso complicava. E eu acho que isso é uma questão mais subjetiva também, que a gente aprende com a experiência de saber exatamente em que momento eu tenho a oportunidade de entrar com a minha fala e tu tem a oportunidade de parar o que eu tô falando para falar também. Então acho que é uma coisa que com o tempo a gente vai sempre melhorar um pouquinho, sabe? E o último paralelo que eu queria fazer do primeiro pra cá é uma coisa que acredito que quem tá ouvindo não nota, mas que pra mim é uma coisa que eu tenho notado muito, é que nos primeiros episódios, quando eu ia pesquisar o tema, eu pesquisava coisas para falar, e eu colocava lá nas minhas anotações e eu ia falar aquele, depois o próximo ponto, depois o próximo. Agora eu pesquiso o assunto para entender. Então se tu vai olhar as minhas anotações do episódio 9, por exemplo, tem muita coisa lá que não foi discutida, porque eu pesquisei pra entender e pra gente poder conversar de uma maneira mais natural. Nos primeiros episódios o que eu fazia é listar umas coisas e disparar essas coisas pra ti e ver o que voltava, sabe? Eu não sei se pra ti tem sido semelhante. Ou... Sim, é bem a mesma coisa, assim. As minhas anotações, elas eram muito mais frases, mais ou menos o que eu queria falar exatamente, assim. E agora as minhas anotações são mais palavras-chave, assim, que eu quero abordar, e aí no momento, de acordo com o que a gente tá falando, eu trago aquele ponto ou não, porque às vezes ele fica ali e a gente nem toca nesse assunto. Mas tem 2 equívocos que a gente passou naquele outro episódio. Só 2? 2 principais, que é o que eu quero te cobrar agora. Vai lá. Que eu não tinha percebido na época. Na época, parece que fazem 20 anos que a gente gravou o episódio. Faz 10 semanas, né? Mas quando eu editei aquela gravação, eu não percebi. Que tu fala logo no começo que a gente se conheceu em 2011. Na verdade, a gente se conheceu em 2010, que foi quando a gente começou a faculdade. Desculpa, cara. Eu acho isso uma falha absurda. Tu tá tirando 1 ano da nossa amizade. Eu vou dar uma desculpa esfarrapada aqui. Eu vou te dizer que com datas eu sou péssimo. Se tu perguntar pra minha esposa, eu não lembro nem o nosso aniversário de casamento. Então, assim, não é nada pessoal, cara. Desculpa mesmo. Nem adianta pedir desculpas, porque eu também não percebi isso, então... E aí tem um outro ponto que eu acho que passou despercebido por nós dois, que é a questão da gente ficar falando que queria criar algo juntos, e aí o podcast acabou sendo aquilo que a gente criou, no fim das contas, junto. Mas isso não é bem verdade, né? Porque a gente já tentou e criou várias outras coisas juntos, assim. Durante a faculdade a gente teve aquele mini blog que a gente fez por um tempo, que a gente criava alguns posts meio aleatórios e longos e... Meio aleatórios? Meio. E a gente teve também alguns, né, não só um Tumblr, para criar memes e espalhar eles aleatoriamente pela internet. Então a gente já criava coisas junto, a gente só teve um novo formato. E eu acho que talvez por esse ser o mais consistente, entre aspas, que a gente tem feito até agora, é por isso que a gente tem essa sensação de que essa foi a primeira vez que a gente criou algo junto. Porque aquelas outras eram mais soltas, assim, a gente criava quando a gente lembrava, quando se encontrava. Aí um escrevia no seu quarto, eu escrevia depois lá no meu quarto, enfim, cada um escrevia uma coisa. Então acho que agora talvez seja uma criação mais cocriação mesmo, assim. Cara, em relação a ter errado o ano ali, não tenho o que dizer. Agora, em relação a gente já ter feito coisas juntos, eu não sei. Acho que fica aberto a discussão, porque o que dá pra considerar que é uma criação... Veja bem, o podcast a gente tá fazendo há o quê? 10 semanas. E a gente tá fazendo juntos, a gente tá se preparando, a gente faz... direitinho. Nessas primeiras 10 semanas a gente já teve um alcance de algumas centenas de pessoas. É um negócio que, dá pra chamar de um projeto, uma iniciativa. Agora, o Tumblr que a gente fez, cara, assim, fica meio complicado, porque no episódio passado a gente definiu que meme é arte. Então agora eu vim aqui te dizer que o nosso Tumblr não é nada, fica meio contraditório. Mas se comparar com um podcast tipo esse que a gente tá fazendo agora, eu não sei se dá pra dizer que é um projeto que a gente já fez junto. Ah, não, eu digo que é um projeto, por isso que eu tô dizendo, o podcast ele é mais consistente nesse sentido. Enquanto os outros a gente criava coisas juntos sem nenhum objetivo maior, ou que seja objetivo de criar algo junto. A gente simplesmente fez e ponto. E o podcast eu acho que a gente tem mais um planejamento, tem mais essa característica de ser um projeto junto. Agora, uma coisa interessante que a gente falou no primeiro episódio foi aquela pergunta de quantos episódios a gente dura. Tu respondeu 10, eu respondi 30, e aí a gente fez uma média de 20, a gente falou que chegasse 20, tava no lucro. Agora, a gente tá lançando o 10º episódio, trabalhando no 11º, então do teu limite ali de 10 a gente já passou. Eu acho que essa aposta não deu pra ti, eu acho que a gente vai bem mais longe do que isso aí. Não, tecnicamente eu ainda tô dentro. Até não sair o 11º ainda não teve mais do que 10. Então eu posso fazer esse episódio e largar só pra ganhar a aposta. Aí é uma questão de prioridades, né, Peter? Não, mas realmente a gente fez chutes ali, previsões sem muito critério, mas acho que também porque a gente não entendia muito do assunto.
A gente queria criar junto e a gente quis fazer esse teste. E eu acho que agora a gente entendendo um pouco mais de como é que é o processo, como é que a gente encaixa isso na nossa rotina e como é que faz, como é que edita, como é que publica. Então eu acho que tem uma perspectiva de durar muito mais, assim. Aquele teu primeiro chute de que pelo menos vai até o fim do ano e quando chegar o Natal a gente desiste. Eu acho que esse é um pouco mais realista, olhando agora. Pô, eu não falei que a gente desiste quando chegar o Natal, eu falei que a gente tira aquela folguinha que nunca mais volta. Sim, aquelas férias de 5 anos. Sim. Isso, aquele recesso. Agora, isso é outra coisa que tu falou também no primeiro episódio. Eu não entendo nada de podcast. Eu falei, putz, como é que a gente tá fazendo um podcast sem entender nada? Mas agora tu entende um pouco mais, então. Um pouco, mas eu acho que é justamente porque a gente tá aprendendo fazendo, assim. Sim, a gente não parou e fez um curso de radialismo e edição e produção de áudio e aí depois de 3 anos a gente decidiu começar o podcast. Não, a gente pegou e, vamos fazer? Vamos. E aí a gente saiu, ligou o microfone e começou a gravar. A gente, olhando pra trás, consegue ver a progressão, assim, o quanto a gente tem aprendido em cada episódio e por isso que tem melhorado a cada episódio. A gente não fez um curso mesmo. Eu demorei 9 episódios pra colocar no YouTube como usar sua voz em um programa de rádio. Aí eu assisti um vídeo de 10 minutos. É bem interessante, se tu nunca viu, eu recomendo. Ele dá uns exercícios, umas coisas legais, assim. Mas tu tá bem. É que o meu problema com a voz é que quando eu vou editar, eu vejo as ondas e as minhas são tudo descoordenadas e as tuas parecem uma pessoa normal falando. Aí eu penso, putz, eu acho que eu preciso melhorar um pouco o jeito que eu falo as coisas. Mas enfim, eu demorei 9 episódios pra perceber isso. De repente, daqui pra frente eu melhoro um pouco. Então, olhando pras tuas ondas durante a gravação, é tipo quando a gente ouve alguém gritando no bar, assim, no fundo, dá pra saber que é o Bruno. Porque aquelas são as ondas de uma pessoa que grita aleatoriamente. Eu prefiro pensar que a minha voz é forte, mas eu acho que... É a personalidade que é forte mesmo. Mas eu acho que a tua descrição tá bem mais acertada. E teve um outro ponto ainda que a gente falou, que era sobre investimentos, que a gente ainda não fez nenhum investimento financeiro, não comprou microfones, não fez um isolamento acústico na sala, ou sei lá, qualquer coisa do tipo. Na época a gente comentou, eu acho que isso foi em off, não foi nem durante a gravação, mas vamos esperar uns 10 episódios, depois a gente vê se investe em alguma coisa. Agora, chegando no 10º episódio, tu tem alguma perspectiva de investir R$1 que seja nesse projeto? Não. Não, peraí. Que bom, estamos na mesma página. Falando mais sério agora, um dos nossos primeiros itens no nosso documento geral de anotações é uma coisa que tu escreveu lá, assim, compra aí, 2 pontos e um link, faz aí, 2 pontos e um link. Então, assim, a gente tem uma prospecção de investir desde antes do primeiro episódio. A gente só tá esperando o timing certo. Mas é que é aquela coisa, eu acho que pro nível que a gente tá fazendo, a gente tá conseguindo atingir a qualidade que a gente estava esperando. Eu, particularmente, posso te dizer, sinceramente, que a gente conseguiu atingir um nível de qualidade maior do que eu tava esperando em menos tempo. Então, eu, no momento, tô bem satisfeito. Agora, dizer que eu não tenho prospecção nenhuma de investir, eu acho que é um pouco de exagero, mas por enquanto eu acho que a gente tá no caminho certo. A gente investiu muito tempo e energia em pesquisas, em adaptar as coisas que a gente tem. Por exemplo, o jeito que eu deixo meu microfone aqui é uma maneira bem improvisada que eu achei de deixar ele no ângulo certo, então nem tudo que a gente chama de investimento precisa necessariamente ser dinheiro saindo da conta. Às vezes tu pode investir outros recursos. Não, concordo plenamente. A gente, para querer fazer investimentos além do que a gente está fazendo, a gente tem que ter clareza exatamente do que a gente quer. A etapa que a gente está agora é mais de aprender sobre técnica e investir tempo nisso e aprender como é que a gente melhora a forma como a gente fala, como é que a gente posiciona os elementos dentro da sala, ou como é que a gente edita, enfim, do que propriamente investir em equipamentos ou fazer um investimento financeiro, qualquer que seja, sabe? A própria edição, como tu comentou antes, de um episódio pro outro, a gente sempre aprende alguma coisinha, a gente muda alguma coisinha na edição, mesmo que seja uma coisa pequena, mas eu sinto que o processo vai ficando cada vez mais fluido e de repente ainda não é a hora de botar uma grana, até porque a gente não sabe necessariamente nem pra onde que a gente ia direcionar esse dinheiro, mas enfim, num futuro breve, de repente. E agora, pra fechar esse episódio, então, vamos à inevitável pergunta de quais são os próximos passos, Peter? Eu acho que os próximos passos é a gente seguir nisso que a gente já tá fazendo, assim, escolher assuntos que a gente realmente se interessa, que eu acho que isso facilita muito a nossa pesquisa e a fluidez dos episódios. Não é por falta de perguntas, porque a gente tem uma lista já gigante de próximos possíveis episódios. Então eu acho que é isso, assim, a gente continuar evoluindo e a cada episódio parar para refletir um pouco sobre como ele foi e o que a gente pode melhorar pro próximo. E fazer essas discussões de tempos em tempos de
o que tá dando certo, o que a gente melhora, o que não. Por mais que não seja um episódio gravado discutindo sobre os episódios anteriores, assim. Parar pra refletir sobre o que a gente já fez ajuda a gente a pensar em como é que vão ser os próximos. Com certeza, faz bastante sentido. Agora, daquela lista gigante de temas que a gente tem pros próximos, tem várias coisas lá que a gente precisa revisitar e talvez banir. Mas, de qualquer forma, a lista vai seguir grande mesmo depois dessa censura. E eu gostaria de levantar a questão aqui de que no primeiro episódio, tu me prometeu que a gente ia fazer um episódio no Internute sobre Tibia, que é o melhor jogo do mundo. Eu voltei a jogar, inclusive, faz algumas semanas. E eu quero te cobrar isso aí. A gente vai fazer esse episódio. Não prometi nada. A gente não vai fazer nada e eu acho que a gente para esse episódio aqui antes que tu comece a criar ideia na cabeça. Não coloca a musiquinha ainda. Pera aí que eu ainda tô falando. Não, tchau. Tchau, Bruno, tchau. Até semana que vem. Falou.